Estamos de volta no quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre gestão pública na cidade de Taubaté, com o prefeito municipal Ortiz Júnior. Prefeito, esse ano a Constituição Federal completa 30 anos e foi com ela que pela primeira vez os municípios foram reconhecidos como entes da federação e também a partir da Constituição que eles deram autonomia para os municípios. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Realmente os municípios têm autonomia ou de alguma maneira eles são engessados por políticas, por projetos e ações do Estado e da União? O Brasil é uma federação um pouco esquizofrênica, né? O Brasil não é exatamente uma federação. Na Federação Brasileira, o governo central abriu mão de grande parte das suas competências para a formação dos estados e dos municípios. É o contrário, por exemplo, de outras federações que de fato funcionam nesse modelo de estado, como o estado americano, em que os antigos estados americanos abriram mão de parte de sua competência para a formação de um governo central. Então, quando se fala de autonomia de estados e municípios, se fala em capacidade de se auto-organização por meio de uma Constituição local. O Estado, Constituição estadual, e municípios, lei orgânica municipal. E é só isso, porque toda a arrecadação, toda a divisão de arrecadação tributária, toda a repartição de receitas tributárias concentra poder demais na mão da União. Os municípios eles ficam com 15% do que arrecadam e, no entanto, têm responsabilidades enormes. Na educação, ninguém vai lá no Ministério da Educação bater na porta do governo federal e dizer, olha, aumenta o custeio para aumentar o salário dos professores. Se bate na porta dos municípios. Na saúde pública, em que o custeio do governo federal vem diminuindo muito nos últimos 10, 12 anos, vem diminuindo na ordem de 40%, esse custeio chegou a 60%. De tudo que a prefeitura, em tudo que os municípios investiam na área de saúde, 60% do custeio era federal. Hoje não chega a 30% do custeio federal. A Constituição estabelece que o município tem que gastar no mínimo 15% dos seus impostos com saúde e a gente gasta 28% aqui no município, 27%, 28%, às vezes 26%. E isso mostra a dependência do governo local, do município, em relação ao governo federal, em relação ao custeio, ao repasse de recursos, né? Na saúde, na educação e em outras áreas, em outros projetos específicos que o município tem de fazer e que o orçamento próprio é incapaz de enfrentar. A grande maioria desses recursos de repartições de receitas fica com a União, que é um elefante, engessadíssimo e com uma máquina estatal muito cara, né? E nem sempre com um planejamento mais adequado. Eu não estou dizendo que todo governo local é capaz de planejar, mas sem dúvida nenhuma, qualquer coisa que o governo local é capaz de fazer, faz melhor do que um governo central que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E que tem que repassar o recurso para o município mediante estabelecimento de convênios muito burocráticos, muito difíceis, com prestação de contas muito complicada. Então, é uma autonomia relativa, uma autonomia para estabelecer uma legislação local. Você tem também, do ponto de vista legal, e aí falando da competência legislativa da Câmara, uma competência residual, mas muito, muito residual. Grande parte das soluções legislativas do país são dadas pelo Congresso Nacional. Então, você não tem uma federação. Na medida em que você não consegue se autorregular em alguns assuntos de interesse local, que são, de fato, matérias que vão afetar a vida das pessoas, mais até o Estado, né, do que o próprio município. O Estado, então, não tem competência nenhuma, né? O Estado legisla muito pouco, ele quase que não pratica atividade legislativa, muito mais de fiscalização do que propriamente legislativa. O município também, muito pouco. Então, na medida em que se concentram no Congresso Nacional essas iniciativas todas de legislação, e o município fica com muito pouco. E, de outro lado, o município quase não tem dinheiro para trabalhar, porque grande parte do que se arrecada aqui vai para o governo federal, quer dizer, é uma federação fictícia. A gente não tem essa autonomia, a gente não tem essa capacidade de se sentir ente federado numa federação como é o Brasil, em razão dessas circunstâncias.
Agora, a Constituição fez avançar muitas questões. É inegável a contribuição que essa Constituição deu ao avanço de políticas públicas no Brasil, na educação, na saúde pública. O Sistema Único de Saúde é um sistema realmente importante que permite a cobertura, principalmente das pessoas em saúde pública, às pessoas mais pobres. Isso não é assim em nenhum país do mundo, é assim no Brasil. O que falta é o governo federal fazer o custeio. É um sistema que pode funcionar muito bem, mas depende de recurso público para esse custeio. E esse recurso público tem que vir do ente federativo mais forte, que é a União. Inclusive esse ano, então, se um candidato ele não sentar com o eleitor, não propor um novo pacto federativo, uma reforma política, uma reforma tributária, é mais do mesmo, não é? Não. É uma ficção. O Brasil vai continuar sendo uma grande ficção, uma ficção cujo enredo é para não dar certo. É uma ficção. Parece que é uma conspiração para continuar. É uma ficção com um final infeliz sempre, porque sempre vai faltar recurso público. Se o Brasil não repensar o seu modelo tributário, ele não vai permitir o empreendedor privado empreender e construir o país, né? A grande sacada do Brasil é a criatividade do brasileiro, e essa criatividade precisa se tornar negócio. O modelo tributário brasileiro é extremamente ruim para o ambiente de empreendedorismo. Então, precisa repensar. Tem um amigo meu que fala, ele tem empresa, fala que o governo ele não quer ser parceiro do empresário, ele quer ser sócio. Ele é sócio. O governo federal ele é sócio das empresas. O simples é 8%, é mais do que, às vezes, um sócio tem. Né? Então, o ambiente tributário para as empresas. Então, a tributação. A repartição de receitas tributárias, ou seja, deixar uma parcela melhor com os municípios, porque é o município que enfrenta o dia a dia dos problemas. Cobra dos municípios resultado, cobra do município políticas públicas. Se repassa para o município, porque já repassa obrigatoriamente pelo Fundeb e recurso para a educação, repassa mais e cobra mais. Já repassa fundo a fundo o recurso para a saúde pública, repassa mais e cobra mais. Mas permite que o governo local faça mais e melhor. Então, repartição de receitas tributárias. Não é possível um Brasil com 35, aliás, acho que até mais, agora 38 partidos políticos. Não existe isso. Mas em nenhum lugar do mundo uma democracia para de pé com um parlamento com representantes de 30 partidos. Não para de pé, é inviável. Então, se não fizer uma reforma política e limitar radicalmente o número de partidos, você não governa. Isso que o Fernando Henrique, o Lula e a própria Dilma chamavam de presidencialismo de coalizão, isso é presidencialismo de cabidão, não é de coalizão, é cabidão. Porque o partido político, para lhe dar apoio no Congresso Nacional, para fazer essas reformas que você está dizendo, tributária, a reforma de repartição de receitas tributárias, alguma reforma da Previdência que tem que acontecer, alguma vai ter que acontecer. Para fazer isso, o partido político quer um espaço no governo. E aí o deputado se vincula a esse ministro ou a esse ministério, como eles dizem, de porteira fechada. E o mais incrível é que ninguém se sente inibido de falar essas coisas, não. Fala abertamente, como se eu quero estar no governo, eu vou apoiar o governo, meu partido vai apoiar o governo se eu tiver o ministério. Quer dizer, isso ficou absolutamente aceitável. A opinião pública aceita, a imprensa noticia isso. E o pior, o parlamentar e o partido político falam isso como se fosse absolutamente natural, ter o cabidão. Vale a pena refletir sobre isso. É muito maluco essa questão. E as pessoas falam disso como se fosse absolutamente natural. Então, essa reforma política, limitando o número de partidos, você tem que ter blocos parlamentares de sustentação. Você se elege com um bloco parlamentar de sustentação. Você não tem que ficar trocando ministério por apoio parlamentar. Isso é fórmula de fracasso. É óbvio, é isso. O Brasil vem sofrendo reiteradamente fracassos atrás de fracassos, porque a fórmula é essa. Troca apoio parlamentar de bancadas, de parlamentares que têm grande influência. O que foi Eduardo Cunha? Não sei isso. Um parlamentar com enorme influência que nomeava presidentes de estatais à torta e à direito. Era isso, um parlamentar com grande influência.
Então, para romper esse modelo, precisa criar estruturas partidárias diferentes. Um número menor de partidos e mais fortes, blocos parlamentares. Então, você tem 4 ou 5 blocos parlamentares, 4 ou 5 candidatos a presidente da República. Permite candidaturas independentes. Eu não tenho um bloco parlamentar de candidatura. Tá bom, mas eu sou um candidato independente. Eu posso ser candidato a presidente da República, posso ser candidato a governador, a presidente, sem um bloco de apoio parlamentar. E depois eu construo meu bloco de apoio, né, parlamentar. Aí você cria 5 ou 4 blocos de apoio parlamentar, elege o presidente com aquele bloco de apoio parlamentar. Aí ele tem 1 ou 2 blocos no máximo para trazer ao governo, e não 30 partidos políticos para criar uma base de apoio. O poder no Congresso Nacional é muito difuso. E quanto mais difuso o poder, mais complicado para se criar uma base de apoio. Então, esse modelo tem de ser revisto. Se o Brasil quer dar passos adiante no futuro, do ponto de vista de governança, tem que romper esse modelo. Isso é fundamental. E aí tem a questão da reforma da Previdência. Se todo mundo está dizendo que o modelo de previdência social no Brasil, porque as pessoas vivem muito mais hoje, não se sustenta, não para de pé, então tem que se pensar alguma reforma da Previdência que não mexa com o trabalhador urbano, que paga a conta e tem direito de receber por essa conta paga. Tem que mexer aonde? Nos privilégios. Quem tem privilégios? Militares, servidores públicos federais, Ministério Público e Judiciário. Tem que se falar disso. Se não se falar disso dessa forma e não se enfrentar o problema junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, junto com servidores públicos federais e junto com militares, sinto muito. É uma reforma da Previdência para atingir o trabalhador urbano, para punir aquele que já vem sofrendo muito nos últimos anos. Então é uma reforma da Previdência real, que mexa com todo mundo, e não só mexa com aquele que vai pagar a conta mais uma vez. Então, mas são desafios grandes. E o novo Pacto Federativo, como o senhor imagina? A gente fala dos poderes, mas as instâncias do poder, elas não deveriam ser revistas também? Por exemplo, a atividade delegada, que recai sobre o município, o próprio CIMUB, são várias atribuições que o município tem que tomar que na verdade não é dele. Um novo pacto federativo não seria uma saída? Vamos chamar esse pacto federativo, porque eu acho que isso assusta muito o Congresso Nacional, embora ninguém no Congresso Nacional vai nos assistir certamente, né, para se convencer de alguma coisa que a gente está discutindo aqui, mas eu acho que novo pacto federativo é uma expressão que assusta um pouco. Vamos colocar que é uma nova divisão de competências. Isso concordo. Como é que a Prefeitura de Taubaté conseguiu ajudar a Polícia Militar na redução da violência? A gente tem índices, desde que se começou a fazer a compilação de dados estatísticos de violência ano a ano, nós temos uns menores índices de furto, menores índices de roubo, estamos caminhando para os menores índices de homicídio que a cidade já teve. Há violência. E sempre vai haver violência, né? E, infelizmente, essa é a grande verdade. Você nunca vai zerar esses índices, mas você tem que fazer um esforço grande para ir diminuindo ano a ano esses índices. E como é que se faz isso? Porque a gente tem um centro de operações integradas, são 400 câmaras de vigilância, você tem atividade delegada, alugou viatura, alugou motocicleta, comprou bicicleta, construiu escola de soldados, um conjunto grande de ações. E a gente faz isso gastando 10 milhões por ano. Não era melhor dizer ao município, você também pode fazer tal dinheiro se você fizer? Porque não tem repasse, né? Não. Nem da União, nem do Estado. Não tem repasse. Quando eu reclamo que não tem repasse, alguém me diz, não é a tua obrigação, porque você está fazendo? Complicado. Essa é a autonomia, né? Essa é a autonomia, quer dizer, não dá certo. Então, talvez propor uma divisão nova de competências e, sem dúvida nenhuma, divisão nova de repartição de recursos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Reparte melhor esse recurso que é arrecadado dos municípios. Divide melhor isso aos municípios, deixa um pouco mais dessa conta com o município, reduz o tamanho da União, reduz o tamanho do Estado e dá melhores condições ao município de fazer mais próximo do cidadão, onde ele pode cobrar melhor, cobrar a Câmara e cobrar o prefeito. Mas o senhor acha que tem algum candidato, ele que
capaz de propor isso daí? Eu não vejo uma discussão tão profunda assim, eu acho que não Eu acho conheço. que essa discussão profunda, ela precisa de alguns ambientes favoráveis para se fazer, né? Eu não sei se dá para se fazer uma discussão tão profunda numa eleição como essa, que vai ser tão disputada, com tantos candidatos, com um principal candidato preso, né? Com um candidato que tem a grande liderança nas pesquisas e a grande aceitação popular, e esse candidato está lutando para inscrever a sua candidatura. Depois você tem algumas candidaturas que eu considero que são fakes, que aparecem, desaparecem assim muito rápido, mas que acabam criando um ambiente de incerteza no cenário eleitoral. Foi assim Joaquim Barbosa, foi assim Luciano Huck. Então, são candidaturas que geram uma certa incerteza, embaralham um pouco o jogo. Então, acho difícil, no cenário eleitoral, se discutir isso. Mas eu não tenho dúvida dos candidatos que eu conheço, que o ex-governador do estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, ele tem perfeita compreensão disso. Porque já discuti isso com ele, já o escutei em palestras fazer essas considerações e acredito que seja uma compreensão dele esse tipo de reforma para o Brasil. Agora, é muito difícil, porque são temas muito profundos. O que as pessoas querem hoje? Emprego, saúde, segurança e educar seus filhos. É isso que as pessoas querem. Então, esses são os temas prioritários na eleição. É disso que vai se falar na eleição. Quando se falar no Brasil de cenário econômico favorável no futuro, está se falando em retomada do emprego, que é o que as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir oportunidades, educação. Elas querem ouvir da preocupação que elas têm com a saúde dos filhos, as mães e os pais principalmente. Estão falando de saúde pública. E querem saber o que vai acontecer com essa violência generalizada, essa epidemia de assassinatos que existe no Brasil. Segurança pública. Os debates eleitorais nessa eleição presidencial, eles vão se circunscrever nesses assuntos. Mais do que isso, em algumas palestras, em alguns ambientes mais fechados, mas não acredito que isso vai ser tema para grandes debates eleitorais, infelizmente. Prefeito, o senhor comentou de diversas mudanças, você acredita que são importantes que aconteçam no âmbito maior da política aqui do país? Você tem alguma pretensão política para além do município, para, de repente, colocar essas reformas em prática? Não. E eu ainda estou no bônus, eu estou no meu bônus de segundo mandato. Esse segundo mandato é um grande bônus, né? As pessoas confiaram em mim naquela circunstância toda que a gente falou no primeiro bloco, eu já tenho um grande bônus. Então, preciso terminar o meu mandato, fazer o melhor nesses 2 anos e meio. Tem muita coisa acontecendo nesse momento, tem muita coisa para acontecer. Né? Essas obras todas de mobilidade urbana do CAF, não completamos nem 5% ainda do que a gente planejou. Muito provavelmente não vai entregar nem 50% do que a gente planejou. Então, isso vai ficar por um próximo mandato, por um próximo prefeito. De outro lado, eu tenho um grande compromisso com a população, que é o hospital municipal, nesse ano ainda, com muitas resistências, mas vocês não imaginam como eu dialogo para tentar vencer resistências. Todo mundo opõe todo tipo de resistência para que a prefeitura tenha um hospital municipal. É incrível realmente a falta de compreensão da necessidade de se ter um hospital que dê a retaguarda, né, para as unidades de urgência e emergência, que faça a cirurgia, que seja resoluto. Então, esse é um compromisso importante. Nós temos um ambulatório médico de especialidades que vai nos dar também um outro salto, porque são 3 centros cirúrgicos, é um hospital dia, com cirurgias de baixa complexidade, com especialidades médicas. Então, esse é um outro avanço importante. A gente tem um outro avanço que é chegar a 20 mil alunos em tempo integral. A gente precisa fazer um esforço de inaugurar mais 8 escolas que estão em construção para que a gente possa ampliar a oferta de tempo integral e zerar a fila de espera, zerar 100% por berçário. A gente já tem zerado a fila de espera para ensino fundamental, zerado para crianças a partir de 3 anos e 11 meses, mas a gente ainda tem um pouco de vaga a gerar em berçário. A minha ideia é ter 100% das crianças
da cidade de 0 a 3 anos e 11 meses em berçário. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, a nossa meta. Então tem muita coisa para se pensar ainda nesses 2 anos e meio para refletir num momento futuro. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como a gente termina o mandato, eu não sei se esses compromissos todos a gente consegue saldar com a população, porque esse é o meu contrato de trabalho com a população. Esses compromissos fazem parte de um contrato não escrito, um contrato verbal com a população, e eu preciso saldar essas cláusulas para aí sim poder pensar no futuro. Prefeito, ainda assim falando em eleição, mas agora da Unital, e você tem o voto mais importante, eu gostaria de saber quais são os critérios que você vai usar para poder eleger um novo reitor da universidade e quais são as expectativas em relação a essa nova gestão que vai assumir. Vou começar pela última parte da sua pergunta. Os critérios são, em primeiro lugar, equilibrar receita e despesa. A Unital, num certo momento, ela tinha um desequilíbrio entre o que ela arrecadava e o que ela gastava. Num dado momento, a universidade arrecadava 11 e gastava 13. E esse dinheiro saía das reservas. Depois, num outro momento, havia uma dependência muito grande do recurso que vinha do ProUni. E às vezes o governo federal, nesse momento pior de crise, deixava de repassar os recursos e a universidade não tinha condição de fazer frente aos seus compromissos. Na medida que esses repasses foram sendo mais esparçados, você tinha momentos em que a universidade ficou inadimplente com o Instituto de Previdência, por exemplo. E ficar inadimplente com o Instituto de Previdência significa comprometer a aposentadoria dos servidores da universidade. Isso gera insegurança, gera instabilidade, gera consequências para a prefeitura que tem que completar esse pagamento. Então, equilibrar receita e despesa. Depois, eu acho que tem que ser uma candidatura, tem que ser um reitor ou uma reitora que possam enxergar a vocação da universidade no futuro. Quais são os cursos que têm condição de continuar existindo e quais cursos tem 5, 6 alunos que não têm mais condição porque não tem mais procura. Esses cursos tendem a desaparecer no futuro e outros cursos tendem a substituí-los. Eu acho que tem que ser uma candidatura que entenda que hoje a universidade virtual, ou seja, o ensino à distância por plataformas de internet, ganhou muito espaço e muita adesão, porque é mais barato, então tem que se investir nisso. Tem que se investir em doutorados na universidade, tem bons cursos de mestrado, mas não tem bons cursos de doutorado. Tem que ter política salarial para professor, não se pode pagar a um professor doutor R$ 3.500 por mês, tem que se pagar um salário condizente com a condição dele de doutor, para que ele possa permanecer na universidade. E acho que tem que fazer uma reforma grande no prédio, na estrutura dos departamentos. Tem departamentos que realmente estão em petição de miséria e precisam receber um grande investimento. Eu acho que os desafios são muitos, mas encontrar essa vocação, reencontrar esse espaço da universidade num mundo de concorrência. Há 10 anos atrás não existia esse mundo de concorrência. Hoje existe uma concorrência enorme. E é dentro desse espaço concorrencial que a universidade tem que se reencontrar. Eu acho que esse talvez são os principais critérios para se escolher. O último voto é meu, mas é o voto a partir de uma lista tríplice, né? Eu escolho a partir de uma lista tríplice preparada pela comunidade acadêmica, vocês, duas, depois servidores da universidade e depois o conselho, em última instância, para formular essa lista tríplice. A campanha aconteceu inclusive um debate aqui na Câmara, eu assisti. E acho que o Conselho tem totais condições de fazer a melhor escolha, reduzindo o número de candidaturas a 3 para esta lista tríplice. Espero que venham aí excelentes chapas para a gente poder fazer a escolha. Eu não tenho nenhuma preferência prévia, mas entendo que, a princípio, os principais pontos que essa chapa que vai assumir no futuro deve observar são esses. Mas aquele fator de unir todos os cursos, isso já é uma proposta, a gente ouve, vai ter um campus que vai ter para todos os cursos, vai ser construído, já tem a área, aí daqui a pouco fala, não tem, está na prefeitura, não aprovam, e aí? Então, a prefeitura, ela tem
ou quase nada de interferência na universidade. A universidade tem autonomia administrativa, autonomia pedagógica e autonomia financeira. A participação do prefeito é muito reduzida à escolha do reitor, a partir de uma lista tríplice escolhida pelo Conselho Universitário. Então, a minha interferência é muito pouca. O julgamento de se fazer ou não um campus único é da própria universidade. Ela, a administração superior dela, é que vai escolher. Por diversas vezes eu fui questionado pela administração superior da universidade. Se a universidade desejar um campus único, você arruma um terreno? Muitas vezes eu desarrumo, ali na beira da Dutra, ou lá dentro do Parque Tecnológico, aonde desejar. É perfeitamente possível ceder um terreno em troca de alguns prédios que a universidade tem e a prefeitura precisa se expandir, ela ocupa alguns prédios. Isso foi por diversas vezes tratado, mas nunca foi levado a efeito, nunca foi levado a cabo. E é disso que eu falo quando eu falo que a universidade precisa se definir, precisa se reencontrar. Se reencontrar significa diminuir o seu custo operacional, reduzir tudo para um campus único, ou para 3 campos, biológicas, humanas e exatas. Não sei, esse é um julgamento que a universidade tem que fazer, consultando os alunos, funcionários, consultando professores, mas tem que definir com um critério. O que não dá é para ficar justamente nessa oscilação. Uma hora vamos fazer, outra hora não vamos fazer. Define de uma vez e vai até o final com esse planejamento. Prefeito, o senhor falou do IPMT, que a Unital teve dificuldade em fazer o repasse. A gente falou também sobre a necessidade de reforma da Previdência. E o que aconteceu, que o senhor também adotou no modelo de gestão, foi terceirização de alguns setores do serviço público. Como o senhor vê isso daí a longo prazo, como pode impactar no IPMT isso aí? A longo prazo, será que não vai, o Caixa da Prefeitura não vai ter que fazer um aporte financeiro no Instituto? O Caixa da Prefeitura já faz um aporte. Desde que nós contratamos um cálculo atuarial para verificar a condição econômica do Instituto de fazer frente aos seus compromissos nos próximos anos. Existe uma parcela de contribuição que a própria Câmara faz, uma parcela que o próprio IPMT, na condição de ente administrativo, faz, a Prefeitura e a Universidade. O problema da Universidade é que ela não vinha fazendo nos últimos anos o aporte que cumpre a ela. Isso vinha acarretando transtornos, tanto à Prefeitura quanto ao próprio Instituto. Esse aporte da Prefeitura vem diminuindo nos últimos anos em razão justamente do contrário. Nós fizemos muito concurso público para a contratação de servidores para cargos e esses servidores contribuem ao Instituto e com isso a gente acaba diminuindo o déficit do Instituto em razão de aumentar o bolo de reservas do Instituto. Então é o contrário. As terceirizações foram de serviços que não existiam na Prefeitura. Então, houve, por exemplo, a terceirização de serviço médico dentro das unidades de urgência e emergência. Nenhum deles contribuía ao Instituto. Eram todos eventuais, que não contribuíam nem ao regime geral, nem ao regime da Previdência do município, ou seletistas, que contribuíam ao regime geral. Então, nenhum deles contribuía. Esse dinheiro já não tinha. Depois, a parceria com a Universidade de Taubaté para educação infantil, que são os berçários, projetos pedagógicos de berçário e o ensino de tempo integral, não é feito por professor de carreira. Então, não havia uma contribuição também, nesses casos, ao Instituto. São funcionários seletistas contratados pela Fundação Universitária de Serviços de Taubaté, a FUST, ou pela própria universidade, que recolhem ao regime geral. Mas esses servidores não existiam. Então, nenhum serviço foi substituído? Zero serviço foi substituído. São serviços que não existiam. Não existiam na condição de contribuintes ao IPMT. A Eco Taubaté não substituiu nenhum gari e nenhum servidor de carreira da Prefeitura que contribuía ao Instituto. O que nós fizemos foi uma ampliação do serviço. Tanto que cada gari que se aposenta, a gente chama um outro do concurso porque o cargo está vago. Você só pode preencher cargos na medida que você os tem vagos. A Prefeitura não pode sair contratando por concurso público todo mundo que ela deseja sem que os cargos estejam aprovados pela Câmara.
Então, é o contrário. Nos últimos anos, com os concursos públicos que nós fizemos, a gente acabou ampliando muito o número de servidores de carreira e a gente, com isso, diminuiu o déficit atuarial do Instituto. O Instituto ele precisa de uma reformulação, precisa aguardar a reforma da Previdência Nacional, que define os parâmetros para que as reformas dos municípios possam acontecer. O cálculo atuarial ele foi elaborado, a Prefeitura continua pagando todos os anos uma parcela de contribuição para diminuir o déficit de arrecadação ao longo dos anos que o Instituto tem. A reforma da Previdência Federal, eu já tratei aqui no bloco anterior, ela é absolutamente urgente, mas tem que tratar especificamente de todas as categorias profissionais do Brasil, não só do trabalhador urbano. Todos têm que abrir mão de um pouquinho para que essa conta possa parar de pé. Você pode falar só um pouquinho sobre o plano de carreira do servidor que está aqui na Câmara para ser votado? O plano de carreira do servidor ele foi elaborado, uma parte dele por uma empresa contratada, que venceu uma licitação, e uma segunda parte por servidores de carreira da própria Prefeitura. Esse plano de carreira ele estabelece regras claras do jogo. Então, quando um servidor ele ingressa na Prefeitura por meio de concurso público, ele consegue ter exatamente uma regra pré-estabelecida e enxergar quanto ele vai receber e quando ele vai receber os aumentos de referência salarial, não os aumentos de reajuste anual, mas os aumentos de referência, a progressão na carreira. Então, você tem a carreira do escriturário. Hoje não existe essa carreira de escriturário. Hoje ele entra como escriturário e ele sai com o mesmo salário do escriturário, com anuênios, quinquênios, evidentemente, são os benefícios que não acabam, continuam, mas ele sabe agora que ele vai ter progressão na carreira de escriturário, ele vai crescer o salário dele, a remuneração dele ao longo do tempo. É um plano que estabelece a criação de uma estrutura administrativa para a Secretaria de Educação e permite aos gestores, aos vice-diretores, permite aos coordenadores, supervisores uma remuneração extra. A remuneração desses profissionais vai aumentar em razão da aprovação do plano, aumentar significativamente, porque hoje o aumento de salário de um diretor de escola é muito pouco perto das responsabilidades que ele tem quando ele sai da sala de aula. Então, um professor recebe quase a mesma coisa que um diretor de escola, quase a mesma coisa que o supervisor, quase a mesma coisa que um coordenador. E a gente está crescendo bastante a remuneração desses profissionais para que valha a pena fazer um processo interno de seleção, passar por uma seleção interna para assumir um cargo desse. Depois, é um plano calcado na meritocracia, no mérito. Os bons servidores e médios servidores vão desfrutar de muitos benefícios do plano, os maus servidores continuam aonde estão, recebendo a sua remuneração, mas sem os benefícios da carreira. Então, ele é um plano feito para os bons servidores e para os médios servidores. O mau servidor, que é uma minoria, mas existe o mau servidor, esse realmente não vai ter os benefícios. Há algumas celeumas colocadas, que são celeumas que surgiram a partir de ou leituras equivocadas ou da ausência da leitura do plano. Por exemplo, eu vi agora num grupo de funcionários da Prefeitura uma indagação que é um absurdo, porque a advertência que o servidor receber a partir de um processo administrativo disciplinar vai acarretar a perda da licença-prêmio. Ora, mas já é assim. Não é uma inovação legislativa, já é assim. É que talvez quem tenha lido isso no plano atual se esqueceu de ler a legislação anterior para tentar fazer um cotejamento. Ou seja, já é assim. Então, a gritaria que eu ouvi até aqui na Câmara, nesse sentido de que absurdo, a advertência vai levar a conduzir a perda da licença-prêmio, já é assim hoje, então não mudamos nada. Repetimos a regra anterior, que aliás é muito justa. A licença-prêmio não é para todo mundo. Se o servidor tem um processo administrativo disciplinar, ele deve perder. Mas se ele for condenado e na condenação, é isso, né? Claro, o processo não é administrativo automático, ele abriu um processo contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal administrativo. E olha que para terminar um processo de julgamento desse, vai tempo, viu?
porque são servidores de carreira que julgam, aí tem oitiva, o servidor de carreira ele tem uma certa tendência natural, um corporativismo, então é difícil chegar no final de um processo administrativo desse. São pouquíssimas as vezes que a gente conseguiu até aplicar uma pena de sanção num servidor. Então, já é assim. Aí depois há uma reclamação de que mudou de anuênio para biênio. Claro, é melhor para o servidor. Você imagina o seguinte, para ter o benefício, o servidor ele tem que ser bom ou médio, né? Um servidor ruim não vai ter o anuênio, como não vai ter o biênio. Um servidor ruim não vai ter, ele vai ficar estacionado onde ele está. Se ele é ruim, é justo você e eu pagarmos o nosso imposto para dar um privilégio de ascender na carreira a um servidor ruim? Não é justo e não acontece em nenhum lugar, né? Numa indústria. A indústria promove o funcionário ruim? Não. Cobra que ele seja um funcionário médio ou bom. E assim em qualquer lugar do mundo. Né? Na sua casa, você tem um funcionário. É um funcionário ruim. Você vai dar a ele algum tipo de privilégio, algum tipo de benefício? Não vai dar. Você vai cobrar dele ser um funcionário melhor. Por que o povo tem que ser burro de carga de funcionário ruim? Não pode ser e não deve ser. Ele deve, ao contrário, estimular para que esse servidor, para que esse funcionário seja melhor. Então, por que biênio? Por quê? O servidor ele pode ser ruim num ano e médio no outro. Recuperou. Então, ele tem um benefício. Se for anuênio, o servidor é ruim, ele não vai ter nunca o benefício. Ele não vai conseguir o benefício do anuênio. Se você estabelece que você vai ter o benefício do biênio, então, e é o mesmo benefício financeiro, é o mesmo dinheiro, né? Em vez de anualmente, a cada 2 anos. Você soma os 2 anos e aplica ao servidor. Só que como você tem avaliação, uma avaliação... mas aí, há outro questionamento. Mas a avaliação é subjetiva demais. Não leu o plano. Nesse caso, a avaliação é só objetiva. Então, não leu o plano. É uma pena que a audiência pública não tenha acontecido, porque seria uma ótima oportunidade de esclarecer essas dúvidas. Que quem fala muito, ou não leu o plano, ou leu e não conseguiu enxergar o que está ali. Esse modelo de avaliação já tem aqui na Câmara, acho que desde 2010. Então, novidade. O nosso plano é igualzinho da Câmara. É calcado no da Câmara. É igualzinho. Tanto que a nossa base de referência para a formulação do nosso plano foi o plano de carreira da Câmara. Então, é por isso que, às vezes, essa oportunidade de estar aqui numa audiência pública, às vezes, nos tolhida, muitas vezes, a oportunidade de esclarecer essas questões. O plano é igualzinho da Câmara. Então, está reclamando que vai ser biênio e a gente vai fazer a avaliação de desempenho, mas a Câmara é assim há 8 anos, é igualzinho. E essa é uma oportunidade ao servidor de se recuperar. Então, servidor, ao longo de um ano, faltei demais esse ano. Foi feita a avaliação objetiva desse servidor, ele não tem o anuênio. Faltei demais. No ano seguinte, me recuperei. Estou na média, estou ali, virei um servidor com uma avaliação média. Fui ruim no primeiro ano, fui bom no segundo, tenho uma avaliação média. Ele recebe o biênio. Então, foi construído com base no plano de carreira da Câmara, justamente para dar uma resposta ao servidor que tem condição de se recuperar ao longo de 24 meses. Então, essa era uma outra questão. Depois, tem algumas outras questões. Por exemplo, está correndo uma indagação, essa até nem sequer vi nos grupos, mas há outras indagações, por exemplo, de benefícios do servidor que vão ser tirados, como, por exemplo, o plano médico. Isso não está no plano de carreira, isso não se diz no plano de... Não se fala nada disso no plano de carreira. Isso é uma lei independente e autônoma aprovada pela Câmara Municipal. O senhor acha que vai passar fácil aqui na Câmara? Não. Ou vai ter ainda audiência pública? Não, tem que ter audiência pública. É importante que tenha audiência pública para a gente poder esclarecer justamente essas questões. Tem aumento de salário. Né? O reajuste desse ano, servidor da Prefeitura, está definido alguma coisa? O reajuste é assim. Nós estamos em ano eleitoral. Regra eleitoral no Brasil muda ao sabor do vento. O vento está apontado para o leste, muda a regra. O vento muda de direção, muda a regra. E existe uma regra eleitoral
que entrou em vigor em 2015, que estabelece que no ano da eleição você só pode dar o reajuste da recomposição da inflação de janeiro a abril do ano eleitoral. Esse ano, em particular, de 2018, a Prefeitura não teria nenhum problema em dar o reajuste. Aliás, Porque ele já está no orçamento, não está? além de estar no orçamento, qual é a inflação acumulada de abril a abril? 1,30%. Em alguns anos eu cheguei a dar 8%. No outro ano eu cheguei a dar 11%. Quer dizer, dar 1,30% agora é até fácil. Aliás, é muito fácil dar 1,30%. Para quem administrou tendo de dar 8%, para quem administrou tendo de dar 11% no ano, 7% no outro, dar 1,30% é muito fácil. Então, não haveria nenhum problema. Mas assim como incidiu uma regra em 2016 em que eu só pude dar de janeiro a abril do ano de 2016, a gente suspeita que incida a mesma regra agora, porque é uma recomendação numa cartilha do Tribunal de Contas, porque é uma recomendação da CONAN, que é a Consultoria de Administração Municipal, que tem contrato com a Prefeitura, uma recomendação, embora uma recomendação geral, é uma recomendação que incide, em que aponta a incidência dessa regra também nessa eleição para os municípios, embora seja uma eleição estadual e de âmbito federal. Fiz uma consulta expressa à CONAN há 2 semanas atrás, pedindo a ela para que aprofundasse o tema sobre a incidência ou não dessa regra no município, mesmo a eleição sendo de âmbito nacional e estadual. Essa semana eu recebo a resposta a essa consulta. Se puder, incide o reajuste a partir da data base, que é 1º de maio. Se não puder, vai ser dado de janeiro a abril ou, embora seja muito pouco, de janeiro a abril desse ano é quase que inexistente. Até porque reajuste, na verdade, é uma desvalorização do dinheiro. Não é isso. Não tem aumento, não tem benefício, não tem nada. Foi a moeda que desvalorizou. É uma compensação. É uma recomposição do poder de compra. Né? Perfeito. Queria agradecer a sua participação aqui no Conexão Popular, sua disponibilidade de estar aqui conosco para discutir gestão pública e a cidade de Taubaté. Eu que agradeço. Obrigado. Excelente entrevista. Obrigado às meninas aqui da universidade. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui, venho sempre que me convidarem, porque é um programa que inclusive eu assisto bastante, então tem uma boa audiência na cidade. Obrigado. A gente que agradece mais uma vez. Esse foi o Conexão Popular. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!